O assunto reforma da Previdência tem deixado muitos trabalhadores assustados. Um dos motivos é a exigência do tempo de contribuição para receber a aposentadoria integral. O anúncio de proposta da reforma da Previdência gerou insegurança em muita gente. É tudo muito escuro, muito obscuro, né? Não tenho ainda a certeza de tudo que vai acontecer, não. Eu ainda não fiz essa conta, mas pelo que eu tô vendo, eu vou precisar trabalhar um bom tempo ainda. Eu estou nessa faixa de 50 anos, eu estou esperando para ver se vai ser aprovado ou não. E por causa de tantos questionamentos, várias pessoas procuraram agências do INSS para se informarem sobre as condições para se aposentarem. Foi o caso, por exemplo, da contabilista Regina Jardon. Nesse sentido, como a regra está alterando, né? No ano passado era 30 anos de contribuição para você se aposentar. A gente contribuiu por 30 anos. Aí quando chegou no prazo, já não era mais 30, entrou o fator previdenciário, ou seja, a aposentadoria fica mais distante, né? Então, nesse fator de incerteza, a gente busca um pouquinho mais de segurança, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Ela já possui 32 anos de contribuição e serviço e já procurou a Previdência Social para saber como ficará sua aposentadoria. E aí eles disseram, olha, de acordo com esse fator, você vai ter que trabalhar mais 3 anos e meio. E agora, não posso mais, tem que esperar um pouco mais. Regina não conseguiu dar entrada no pedido de aposentadoria, mas outros 2.867.000 brasileiros fizeram requerimento entre setembro e dezembro de 2016, período em que o presidente Temer já havia assumido oficialmente o comando do país e indicado que fariam a reforma da Previdência. O número é quase 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, isso levando em consideração que nesse período de 2015 houve um acúmulo de pedidos porque nos 2 meses anteriores o INSS estava em greve. Só que muita gente teve pedidos negados nesse mesmo período. Mais de 1.200.000 solicitações foram indeferidas, um aumento de mais de 108% em relação ao ano anterior. Conversamos com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Ela concorda que existe uma corrida das pessoas aos postos da Previdência, em busca de informações sobre a aposentadoria. E há um receio de que serão suprimidos direitos adquiridos e, portanto, há uma corrida geral aos escritórios de advocacia para uma consultoria, verificar se há já o implemento dos requisitos para as pessoas se aposentarem e aqueles que já têm, de qualquer forma, algum tipo de benefício previdenciário a ser solicitado perante o INSS estão entrando, né, com qualquer coisa para assegurar algum direito. Mas ela ressalta que as pessoas com os requisitos necessários não serão afetadas pela reforma. Se hoje, antes da reforma, o indivíduo já tem todas as condições necessárias para requerer um benefício de aposentadoria, ele não precisa sair correndo, desesperado, e entrar logo com este pedido, porque os direitos adquiridos serão assegurados. A desembargadora explica também que mudanças na aposentadoria vão acontecer de acordo com a idade do trabalhador. Quem tem 50 anos, até 50 anos, sofrerá o impacto da reforma. Quem tem de 50 anos em diante, haverá regras de transição. Então, haverá uma regra, um tipo de um pedágio, em vez de trabalhar 5, ela vai ter que trabalhar 7 ou 8, um pouquinho a mais, né? Então, quem está ingressando hoje no mercado, para o futuro, ele será abrangido. Minha gente, a adolescência é o período ideal da vida para buscar capacitações e se preparar para o mercado de trabalho. Porém, a maioria das meninas entre 10 e 17 anos passa por esse tempo desenvolvendo a função de mãe. A gravidez precoce é um problema de saúde e já impacta a economia do país. O número de mães adolescentes no Brasil é preocupante. Em 2016, 21,2% das crianças nascidas vivas eram filhas de mães menores de 20 anos. 10 anos atrás, este número era de 21,1%. Quando a população sofre com a falta de informação e instabilidade, os índices são maiores, como é o caso do Norte e Nordeste, onde quase 1/3 das gestações é precoce, o que agrava a pobreza e gera
outras gestações antes da hora. Na maioria das vezes, essas mães meninas que abandonam o estudo para cuidar dos filhos acabam ficando fora do mercado de trabalho. Segundo o estudo do IPEA, 76% das brasileiras que foram mães entre 10 e 17 anos não estudam e 58% não estudam nem trabalham. Nas regiões do Sul e Sudeste, os índices de mães adolescentes é um pouco menor. No estado de São Paulo, por exemplo, 15,1% das gestações são de adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, as ações em educação e planejamento reprodutivo entre 2009 e 2015 incluíram a distribuição de mais de 2 bilhões e 400 milhões de preservativos, 78 milhões de cartelas de pílulas, além de 32 milhões de cadernetas de saúde de adolescentes. Para os médicos, além de fazer com que essas adolescentes entendam a importância de tomar decisões que as leve a melhores condições de vida, a distribuição de métodos contraceptivos como o DIU também é uma das soluções mais apontadas para o controle do problema, já que o dispositivo pode durar até 3 anos. Olá, eu estou muito feliz por estar com você no quadro Sua Beleza. E eu vou começar rapidinho porque eu tenho bastante coisa para falar. Hoje o assunto é inchaço. Você sofre desse mal? Só na época da TPM ou ao longo do ano, ao longo dos dias? Não é só mulher que fica inchada, não. Homem também fica inchado. Porque existe, pro edema, que eu vou falar às vezes edema, que é o nome mais bonitinho para inchaço. O edema acontece especialmente por 2 motivos. Tem o edema que acontece por causa de retenção de líquidos, mas também tem o edema que acontece por conta de prisão de ventre e problemas intestinais. Claro, esse então seria inchaço do abdômen. Quais são as partes que ficam mais inchadas? São mãos, pernas, abdômen. Mas se você perceber que além de tudo isso, até o seu rosto, os seus olhos estão ficando inchados, é importante que você procure o médico, porque o inchaço, o edema, ele pode ser uma coisa simples de resolver, uma coisa que a gente resolve em casa, e é esse o foco do quadro de hoje, mas também pode ser indicativo de algumas doenças. Então é sempre importante que você descarte, procure o médico para saber se está tudo bem com você, se é só um probleminha mesmo de retenção de líquidos, e isso a gente pode ajudar. E é por isso que eu estou aqui hoje. Olha só, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a diminuir ou resolver esses probleminhas, porque olha só, uma das primeiras causas que faz a gente ficar inchado é o consumo de bebidas gaseificadas. Não é só refrigerante, água com gás também deixa inchado, viu, gente? Por quê? Porque o gás em si já pode levar ao inchaço, especialmente de abdômen, mas também a maior parte das bebidas gaseificadas, elas tem uma grande quantidade de sódio, e o sódio ajuda na retenção de líquidos. Então a primeira coisa que você deve fazer, eliminar da sua vida o consumo de bebidas gaseificadas ou reduzir ao máximo. Claro, você vai saber ponderar o quanto é bom para você. Segunda dica, evite o consumo de alimentos que são produtores de gás. Quais são esses alimentos? Por exemplo, você já sabe, é a couve, o brócolis, feijão, couve-flor, as leguminosas de maneira geral, elas podem levar mesmo a aumento de produção de gás em algumas pessoas que são intolerantes. Mas veja bem, esses são alimentos importantes para a saúde. A minha dica, por exemplo, ainda mais você que é vegetariano, nós aqui do Vida e Saúde temos um grande público que é vegetariano, ele precisa consumir as leguminosas. Qual é a minha dica? Deixe os feijões e as leguminosas de molho, 12 horas mais ou menos de molho antes do cozimento para o consumo, que isso vai te ajudar a reduzir a produção de gás, vai ser muito mais digerível para você. Então a minha dica é: consuma as leguminosas, consuma os vegetais e as folhas verdes escuras, que são ótimos para a saúde. Mas lembre-se de combinar os alimentos de forma a não produzir gás, não produzir flatulência. Flatulência
É o aumento da produção de gás, viu, gente? Próxima dica. Mastigue bem os alimentos. Às vezes a gente acaba comendo com muita pressa nesse corre-corre da vida, no corre-corre do dia e não ensaliva bem os alimentos, porque a digestão começa na boca. Tem uma enzima que digere o amido, chama amilase salivar. Precisa envolver bem o alimento para que ele chegue no seu estômago já com a digestão começada e não fermente. Não exagere na quantidade de comida, é uma outra dica, porque isso também leva à fermentação e má combinação alimentar também leva ao aumento, na verdade, né, da flatulência, que eu já expliquei para vocês o que é. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Dentre as notícias do cenário nacional, você vai acompanhar agora as ações que já tramitam no Tribunal Regional Eleitoral sobre a possível cassação da chapa Dilma Temer. O empresário Marcelo Odebrecht participou de uma audiência na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba para prestar depoimentos sobre as ações que tramitam no tribunal pedindo a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. Odebrecht afirmou ter doado 150 milhões de reais como caixa 2 à chapa Dilma Temer em 2014 e ter participado de encontro com o atual presidente para tratar de doações para o PMDB. A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2017. Neste ano, deverão declarar os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 28 mil em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado. E o governo informou que pretende aumentar as declarações de 2018 mais 5%. O prazo para enviar a declaração vai até o dia 28 de abril e quem atrasar pagará uma multa de, no mínimo, R$ 165,74. O estudo do IBGE aponta que homens estão gastando 3 horas a menos em atividades profissionais e 10 horas semanais em atividades domésticas. Enquanto isso, as mulheres diminuíram de 26 para 24 horas de afazeres domésticos e mantiveram 35 de horas trabalhadas por semana fora de casa. No final das contas, as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens. O estudo verificou também outra diferença. Só metade dos homens entrevistados realizam alguma atividade doméstica. Esses resultados entram também no debate sobre a reforma da Previdência. É que o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho e a redução no tempo que elas gastam com afazeres domésticos são apresentados pelo governo como justificativas para estabelecer a mesma idade mínima de 65 anos como condição para a aposentadoria de homens e mulheres, sem distinções. Esse foi o Giro Nacional de Notícias e daqui a pouco estarei de volta com outras informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! A seguir, você vai conhecer a profissão de um cão militar. Fique com a gente. Voltamos já.